Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Campus de Bauru, e doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Realizou estágios de pós-doutoramento na Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Espírito Santo. Atua no programa de pós-graduação em educação da UFES, é líder do grupo de pesquisa Pedagogia Histórico-Crítica, Educação Escolar e coordenadora do Núcleo de Educação Infantil, o NED-UFES. Tem experiência na área de educação, com ênfase em fundamentos da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: pedagogia histórico-crítica, formação de professores, psicologia histórico-cultural, educação escolar e educação infantil. Hoje eu tenho a alegria e o prazer de tecer em reverso com a professora Ana Carolina Galvão Marsiglia. Boa noite, professora Ana. Boa noite. Obrigada pelo convite, Juliana. Obrigada pela oportunidade da gente conversar. E espero que a gente tenha uma boa conversa aqui. Que bom, professora, maravilha. Professora, nesses tempos difíceis que trazem para a formação do professor e, consequentemente, para a educação, é uma problemática, dentre tantas outras, que é um certo descaso com a questão do planejar. Qual é a importância da intencionalidade do ensino? É com você. Pois é, acho que os desafios da educação são muitos, né? Nunca foram poucos. E atravessamos justamente nesse momento, durante essa pandemia, uma série de alterações na nossa rotina, nas nossas vidas, e fomos invadidos por um novo modelo, né? Uma nova modalidade que se apresenta como uma solução para resolver o problema da ausência da escola por meio virtual. Então, as nomenclaturas para isso são as mais diversas: ensino virtual, ensino remoto, atividades não presenciais pedagógicas, enfim, as nomenclaturas têm variado bastante. E aí, então, para responder sobre a questão da intencionalidade, do planejamento, eu quero primeiro dizer que esse contexto da pandemia, ele tem permitido gratos encontros, como esse, por exemplo, né, oportunidades de usar uma ferramenta que era mais mistificada por nós, usada pelos youtubers, pelos especialistas de comunicação, e de repente, em função do isolamento, todos nós acabamos tendo que aprender a lidar com várias ferramentas, né, para poder ter meios de comunicação durante esse período. E não tenho nenhuma restrição a isso. Acho fundamental que a gente utilize essas ferramentas num momento como esse, mas isso é muito diferente de dar aulas, né? De garantir a finalidade da escola por meios virtuais. Então, eu aqui me refiro sobre a intencionalidade, a importância, o planejamento ao ensino presencial e não a esse ensino remoto. E por que tem essas nomenclaturas todas e não EAD? Porque a modalidade de EAD, ela tem uma legislação própria, ela tem uma finalidade própria, e ela tem regras a serem respeitadas, um modelo de organização a ser formatado, e tenho críticas também à modalidade da educação à distância, mas o que está ocorrendo agora não é sequer um modelo de educação à distância, é um arremedo, é como a gente diz, vez por outra,
um puxadinho, né, da educação à distância. Então, a nossa defesa é a defesa da escola. E a escola, portanto, é o espaço do presencial. Ela não é o espaço do virtual. E tem várias questões para a gente defender que esse processo seja presencial. Porque existem relações que se estabelecem quando você vai para uma sala de aula. Eu lembro de uma colega que, dando aula para alunos de primeiro período, ela dizia: gente, vocês precisam aprender uma coisa importante na universidade, olhar para as paredes. Aí ficou todo mundo, como assim olhar para as paredes? Ela falou: na parede tem muita coisa. Na parede tem grupo de estudos, na parede tem show, na parede tem... como é que fala? Reuniões do diretório acadêmico, do CA, do DA, tem um monte de coisa acontecendo que estão nas paredes. E a gente precisa olhar para as paredes para viver a universidade na sua riqueza. Então, no modelo presencial, a gente tem esse contato com diferentes grupos, com diferentes alunos de outros cursos. Você não fica restrito só à sua turma, à sua sala, ao seu grupo. Isso dá uma diversidade, uma riqueza para a universidade, para o ensino superior, da maior importância. E é desse ensino superior, altamente qualificado, como a gente quer que ele seja, que a gente vai possibilitar a formação de professoras e professores para a educação básica. E eu aqui faço um alerta. Quando eu me refiro à educação básica, eu estou incluindo nela as crianças de 0 a 3 que não fazem parte dela, mas porque entendo que se com 6 meses ela está num espaço educativo, aquilo deve ser chamado de escola, respeitado como escola. E é desde lá que as atividades precisam ser planejadas. É desde lá, então para qualquer nível de ensino que a gente precisa fazer planejamento a respeito das nossas atividades, né? A supressão da atividade de planejamento nos deixa à deriva, ao sabor do acontecimento do dia. E naquele dia pode não ter acontecido alguma coisa tão relevante, o que não significa que o planejamento impeça que o professor, a professora, reorganize as suas atividades a partir de algo muito relevante que aconteceu e que precisa ser discutido, né? Planejamento não pode ser visto como um engessamento da atividade pedagógica. Ele é uma possibilidade de organizar como é que esse processo vai acontecer. Então, nessa direção, ele precisa ser planejado com que finalidade? Ele precisa ser planejado para promover o processo de transformação dos indivíduos, que não acontece em uma aula, que não acontece em uma semana, e que, por isso, o processo de escolarização é um processo longo. Às vezes, um dado conteúdo vai atravessar a nossa vida escolar, com graus de complexidade diferentes, mas vai atravessar todo um conjunto da nossa escolarização. E aí, se eu não tenho planejamento, como é que eu vou projetar que, ao final do ensino médio, eu quero que o estudante tenha um conjunto determinado de conhecimentos, se eu não planejei todo o processo do desenvolvimento dele, né? Então, o planejamento de ensino, ele vai, entre aspas, de cima para baixo, porque é a atividade de ensino. Então, a professora ou o professor, como par mais desenvolvido, tem
a necessidade de olhar, projetar lá para o final, e aí pode ser o final da educação básica, pode ser o final de um ciclo, pode ser o final do ano letivo, mas a gente precisa ter uma meta, onde é que eu preciso que o meu estudante chegue até um determinado momento. Bom, para eu poder fazer essa projeção, não basta eu fazer a minha projeção individual, para isso que a gente precisa de currículo, porque o currículo vai nos permitir uma organização longa de um conjunto de áreas de conhecimento e de conteúdos dentro dessas áreas de conhecimento que vão ser organizados gradualmente para que a aprendizagem seja desenvolvida de baixo para cima. Mas o professor, desde o ponto de partida, precisa saber onde é que ele quer levar o aluno que vai subir a escadinha que ele está projetando. Então, o planejamento é que vai permitir essa organização. Se não tem planejamento, a gente queimou uma etapa fundamental da intencionalidade do trabalho educativo. E aí, a Juliana, quando me apresentou, falou relação com a pedagogia histórico-crítica desde o primeiro ano da graduação. Me considero bastante privilegiada por ter tido, desde o primeiro ano da graduação, contato com a pedagogia histórico-crítica, porque, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos cursos. Eu fiz pedagogia, e não só na pedagogia, mas nas outras licenciaturas também. Infelizmente, não é na maioria dos cursos de formação de professores que a gente tem acesso, muito menos atravessando os 4 anos da graduação, o referencial teórico da pedagogia histórico-crítica. E tive essa possibilidade e desde lá venho trabalhando e estudando e, enfim, toda a minha vida acadêmica se voltou para estudar, me aprofundar e defender as mesmas ideias que estão colocadas lá, tanto pelo professor Dermeval Saviani, como por seus continuadores e colaboradores ao longo dos últimos 40 anos. E é uma peça fundamental para a pedagogia histórico-crítica esta intencionalidade, esse compromisso com a função da escola de transmitir os conhecimentos para os indivíduos de tal modo que possibilite a transformação dos indivíduos, mas nessa dinâmica também a transformação da sociedade, contribuir, ter ali o seu espaço, né, a sua relevância para a formação da classe trabalhadora e a transformação das relações sociais de produção. É isso, Juliana. Obrigada, Ana. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: a gente sabe que o negacionismo não é recente na história da humanidade, né? Mas de um tempo para cá as coisas se acentuam. A formação dos professores também sob a égide das pedagogias hegemônicas, elas também parece que na educação infantil é um lugar proibido de se ensinar, né? Não se pode se ensinar nada, o conhecimento não entra. Diante da questão da relevância do conhecimento na educação, na passagem aí do que o professor Saviani chamou de senso comum ao conhecimento filosófico, fala um pouquinho para a gente da importância disso e também da importância dos clássicos na educação. Pois a gente tem aprofundado esse fosso da ciência na atualidade, né? Infelizmente. O retrocesso é tamanho que algumas coisas que a gente esperava que já estivessem mais bem resolvidas
pudessem, então, nos permitir avançar. E o que a gente tem visto nesse contexto é o retrocesso. Então, quando a gente fala a respeito da função da escola, né, dos conteúdos escolares, do saber escolar, da transmissão da cultura, a gente fala da transmissão dos conhecimentos artísticos, filosóficos, científicos, e, portanto, a gente está falando de um conjunto de produção da humanidade. Agora, eu falei dos bebês, né, que não estão incluídos na educação básica, mas mesmo que a gente pegue a partir deles dos 6 meses de vida, né, até os 17 anos de idade, não vai caber na educação escolar tudo o que a humanidade já produziu ao longo da sua história. Então, a gente precisa selecionar aqueles conhecimentos que são os mais fundamentais, os mais relevantes, os imprescindíveis, aqueles que todo ser humano precisa se apropriar para poder desenvolver a sua humanização. E esse deve ser o conteúdo da escola. E é isso que tem ficado secundarizado. Infelizmente, esse não é um quadro que começou agora, nesse governo, nem com a BNCC aprovada no final do governo Temer, não vem de agora, né? Isso vem de sempre. E a questão das pedagogias hegemônicas, para fazer um corte temporal aí, eu digo vem de sempre, que nunca tivemos uma preocupação com a transmissão dos clássicos, né? Mas as pedagogias hegemônicas de hoje, elas não foram colocadas agora, é isso que eu estou querendo dizer. Essas pedagogias, elas vêm se estabelecendo, se consolidando e dando o tom das teorias pedagógicas e dos encaminhamentos, portanto, da política educacional, desde a década de 90, né? Quem, na minha opinião, melhor analisa isso, melhor faz essa discussão, que é uma triangulação entre teoria pedagógica, falando sobre essas pedagogias hegemônicas, o lugar do neoliberalismo, que acaba vinculando essas teorias pedagógicas, né? E, ao mesmo tempo, qual é a função da escola que se perdeu nesse processo? É o professor Newton Duarte, que tem inúmeras publicações a respeito do assunto. E ele chama essas pedagogias hegemônicas de pedagogias do aprender a aprender, que é a nomenclatura que, portanto, eu vou utilizar aqui. Nas pedagogias do aprender a aprender, ainda que elas tenham ali as suas diferenças, né, de formulação, por isso que é um plural, são pedagogias. Se fosse tudo a mesma coisa, a gente não precisava fazer essa distinção, mas elas têm um conjunto de princípios que são comuns e que permitem que, numa análise desses princípios, a gente não precise ficar falando de uma separadinha da outra. Se a gente quiser analisar as nuances, a gente vai precisar separar cada uma delas. Mas, de modo geral, elas têm princípios comuns. E esses princípios comuns é que interessam a formulação do professor Newton quando chama esse grupo todo de pedagogias do aprender a aprender. O que essas pedagogias têm produzido é o esvaziamento da escola, né? Em nome de uma suposta liberdade dos indivíduos que vão descobrir o que precisam aprender, o que querem aprender, o que desejam. Isso não é verdade, porque como a gente
não veio no nosso pacotinho genético, que é muito pequenininho em relação ao que a gente pode ser, né, ao longo da nossa vida, o quanto a gente pode se desenvolver ao longo da nossa vida, a gente não veio com um brinde lá no nosso pacote genético dizendo que a gente vai gostar disso, vai gostar daquilo, e que eu vou gostar mais disso do que a Juliana vai gostar daquilo. Não está pré-estabelecida essa condição. Então, isso a gente vai desenvolver ao longo da nossa vida. E, sendo assim, eu preciso ter a oportunidade de acessar esses conhecimentos, que precisam ser os mais fundamentais, a partir dos quais eu vá desenvolver todo um conjunto que não é necessariamente escolar. Então, não cabe tudo na escola, precisa fazer uma seleção, mas tem coisas que não podem faltar. O Saviani, para falar dos clássicos, lá no primeiro capítulo do Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, ele dá o exemplo das datas comemorativas que vão tomando o ano todo da escola e que, quando chega no fim do ano, aquilo que era fundamental não foi ensinado, né? Os rudimentos da linguagem matemática, da escrita, das ciências humanas, enfim, tudo isso acabou ficando diluído num conjunto de datas comemorativas que coloca no lugar do essencial o que é acessório. Acho muito interessante, muito bem colocada essa relação que ele faz. E aí, como ele vai fazer essa relação falando desses conhecimentos fundamentais, então ele exemplifica isso falando de coisas que parece óbvio. Nossa, mas é lógico que se o sujeito vai para a escola, ele tem que aprender a matemática, os rudimentos da escrita, da ciência. Né? Sim, mas não é só isso, né? E a escola, ela precisa oportunizar muito mais do que isso. Ele está ali dando um exemplo associado às datas comemorativas e que isso tem se perdido muito. Eu sempre gosto de contar uma história de quando eu era professora da primeira série, não tinha 9 anos ainda, uma história da primeira série do ensino fundamental, que lá pelo mês de julho, final de julho, começo de agosto, não me lembro exatamente a data, mas era assim, o início do segundo semestre. E aí a gente foi fazer uma avaliação do desenvolvimento dos nossos alunos até o final do primeiro semestre, antes das férias. E aí, o último mês antes das férias, o mês de junho, totalmente tomado pela festa junina, dançar quadrilha, ensaiar, horas de aula que não eram destinadas para isso, que passam a ser utilizadas para preparar essas danças e tudo mais. E aí quero fazer um parênteses importante aqui, eu não estou dizendo que a dança, por exemplo, não é um conteúdo relevante, que ela não deve fazer parte da formação dos estudantes, mas a gente precisa organizar, não dá para você pegar um mês de aula e tirar toda a carga horária das outras disciplinas para destinar tudo para dança, senão você tem um desequilíbrio aí, né? E aí, então, o último mês tinha ficado muito ruim em relação às atividades de alfabetização, que é o primeiro ano, a primeira série do ensino fundamental. A função primária da primeira série é o processo de alfabetização. Quando a gente volta, uma colega pergunta, e aí, a sua turma, como é que está? Eles avançaram bastante no processo de alfabetização? E aí eu respondi para ela, olha, avançaram, mas podia ter avançado mais, né? Não foi o suficiente, não foi tudo que podia, por conta da tomada do espaço
das atividades de alfabetização pelos preparativos da festa junina. Então, eles não estão no nível de apropriação da linguagem escrita que eu gostaria, mas estão dançando uma quadrilha daqui, ó. Então, é isso, a gente inverteu a lógica das coisas, desequilibrou as coisas e perdeu a funcionalidade da escola, a finalidade da escola. Então, os clássicos são fundamentais porque eles vão promover um processo de desenvolvimento, um processo de humanização nos indivíduos, que é fundamental para que a gente atinja o objetivo que temos, dentro da pedagogia histórico-crítica, de humanizar maximamente os indivíduos. Esse saber escolar composto pelo conteúdo clássico muitas vezes é confundido com um eurocentrismo, como se falar em conteúdos clássicos fosse falar em conteúdos europeus. Não é isso, essa nunca foi a proposta da pedagogia histórico-crítica. Conhecimentos clássicos são aqueles que perduram, são aqueles que são válidos em qualquer momento da nossa história, porque eles têm aderência à própria humanidade. Então, não se trata de conhecimentos europeus. Agora, a Europa faz parte do mundo. Então, em sendo assim, há conhecimentos, sim, que vão fazer parte do saber escolar, porque são clássicos que são europeus. O problema é que a escola tem sido eurocêntrica por um determinado modelo e opção política que se faz na organização da escola, mas isso não é a opção da pedagogia histórico-crítica. É isso, Juliana. Obrigada, professora. A gente sabe aí o quão aguerrida você é na sua prática. Eu aproveito aqui para indicar esse livro que você organizou, Infância e Pedagogia Histórico-Crítica, e no artigo desse livro, é importante que você fale disso nesse turbilhão histórico no qual nós estamos no momento, né? Você denomina a questão da dimensão educativa como campo de luta. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público sobre isso. Então, já tem um tempo, mas nesse livro ainda não tem essa expressão, mas já tem um tempo que eu tenho para dizer da escola como campo de luta, eu tenho me repetido dizendo o seguinte: quando a gente organiza a classe trabalhadora, isso não se organiza na escola, não se organiza pela escola, mas se organiza com a participação da escola. Então, a escola é um espaço de disputa para a formação da classe trabalhadora. E se nós vamos, algum dia, superar a escola e ter uma outra forma de organizar a formação das pessoas, hoje a escola é a forma mais desenvolvida. Então, é com ela que os educadores precisam lutar, né? É dessa ferramenta que a gente tem que se valer e a gente não pode abrir mão dela. Há todo um discurso de que vamos abolir a escola. Esse discurso interessa a quem não entendeu a função da escola ou tem outras intenções para o que fazer da sociedade, né? Por exemplo, a educação domiciliar. Então, especialmente nesse momento da pandemia, a gente está vendo aí uma dificuldade muito grande das crianças e dos jovens mais pobres, que têm as piores condições de vida, para poder manter uma rotina de vínculo com a escola. Aqueles que têm melhores condições estão mantendo, né? Mas aqueles que têm melhores condições, eles não têm só melhores condições porque eles têm um computador,
porque eles têm uma internet que permite que acompanhem as aulas, é porque eles têm um conjunto em torno de si que vai, junto com a escola, colaborar com essa formação. E vai ter prejuízo, mesmo para esses. Por quê? Eu sou pedagoga. Tenho um sobrinho que não mora comigo, mas já morou durante um tempo. E se eu tiver que acompanhar aulas online do Bernardo, eu consigo acompanhar e eu tenho formação acadêmica para saber quais são as pendências cognitivas do Bernardo em relação aos conteúdos escolares que estão sendo trabalhados lá com ele. Mas se eu fosse médica, eu não saberia fazer esse acompanhamento. Eu sei ler, eu sei escrever, eu sei matemática, eu sei ciências, mas eu não sou professora, eu não tenho formação profissional, se a minha área de conhecimento é outra. Dizer que em casa a gente vai conseguir fazer o mesmo que a escola faz é dizer que o professor não presta para nada. É dizer que o professor é só um apoio pedagógico. E isso significa, portanto, abandonar a premissa da importância do espaço educativo como campo de luta a ser disputado em benefício da classe trabalhadora, em benefício daqueles que mais precisam. Então, eu disse, a criança lá, a filha de uma médica, não vai ter as mesmas condições que o Bernardo se tiver com a tia que é pedagoga. Então, vocês imaginem quem não tem esse contexto em torno de si, né? A quem vai interessar uma educação familiar, uma educação domiciliar que desobriga o Estado de garantir escola para todos, né? Mais do que isso, a gente precisa lembrar que a construção de luta que a gente faz, ela conta com partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos. A gente faz parte desse conjunto, né, de lutas. Não tem bebê sindicalista, filiado a partido político, nem militante de movimento social, mas tem bebê na escola. E é lá que o processo de formação de luta dele começa. Com 6 meses, quando ele entra pela primeira vez pela porta da sua creche e vai passar agora por um longo processo de escolarização. Então, se a gente quer que os nossos jovens, que os nossos adultos, que os professores universitários, inclusive, tenham consciência política, esse processo não é um processo que se desenvolve, que amadurece, que nos transforma de uma hora para outra. E a gente tem uma grande ferramenta nas nossas mãos por meio da escola, não como único meio, mas por meio da escola a gente tem um instrumento de luta poderoso. Por isso que a gente não pode nem abrir mão dela e nem achar, por outro lado, que, porque estamos no contexto do capitalismo, a escola é capitalista, óbvio, e que, enquanto for escola capitalista, não tem nada que a gente possa fazer. Se a gente não fizer alguma coisa, nós nunca vamos conseguir tirar ela da condição de ser uma escola capitalista, porque nós nunca vamos conseguir superar o capitalismo, né? Então, não é um processo simples, não é responsabilidade só da escola, mas precisa ser levado com seriedade pelas educadoras e educadores comprometidos com a classe trabalhadora. Professora Ana, obrigada. São só elogios aqui ao seu trabalho nos comentários. Eu não estou vendo nada, depois você me fala. A Deise, Jussara, Maria Leite, todo mundo aqui elogiando o seu trabalho.
Conta um pouquinho para a gente, professora, quais são as suas leituras aí de quarentena, além das teses e dissertações. Pois é, eu fiquei pensando aqui, leituras de quarentena. Olha, gente, eu gostaria muito de dizer para vocês que eu estou lendo Capital, ou então que eu estou lendo romances muito prazerosos. Infelizmente, eu não tenho conseguido fazer isso. A leitura da quarentena tem sido, além das dissertações e das. Desculpa, além das dissertações e das teses, e dos artigos, enfim, das coisas vinculadas à própria vida acadêmica, que é bom sempre dizer, né? As universidades não estão paradas, as universidades não estão fechadas, nós não estamos em férias, nós não estamos em greve, nós estamos no meio de uma pandemia, com milhares e milhares de pessoas morrendo. Então, a universidade continua trabalhando, a gente continua fazendo as atividades administrativas, as atividades de extensão, as atividades de pesquisa. A minha universidade tem mais de 80 projetos relacionados à Covid, fora as outras coisas. Então, só em relação à pandemia, a gente tem mais de 80 projetos. E é bom dizer que todas as universidades públicas do nosso país estão nessa mesma condição. Então, a gente está trabalhando muito. E eu diria que a gente está trabalhando mais, porque esse contexto do isolamento levou para dentro da casa da gente um modelo de trabalho, que é o teletrabalho, o trabalho remoto, como tem sido chamado, que é extremamente desgastante. A gente demora mais para fazer as coisas, a gente precisa de mais pausas. Aí, se você não faz as pausas, você tem as consequências no corpo. Aí você faz as pausas, você fica mais horas trabalhando, as consequências acontecem do mesmo jeito. Então, as minhas leituras de quarentena têm sido, na condição de presidenta da minha seção sindical, de subsídios para enfrentamento ao ensino remoto. Então, eu tenho lido todos os textos que têm circulado de vários autores, Roberto Lerrer, que tanto publicou algumas coisas no formato de artigo para revistas tipo Carta Capital, coisas desse tipo, não artigos científicos, né? Como grupo de pesquisa dele também fez um material a respeito da educação no contexto da pandemia, e coisas que nós mesmos produzimos aqui na nossa instituição, um coletivo de vários autores vinculados à pedagogia histórico-crítica também produziu um texto a respeito da importância da educação presencial. Então, as minhas leituras têm sido basicamente vinculadas, relacionadas. Eu li também, para poder escrever um artigo, um relatório da OCDE, mostrando os diferentes lugares do mundo que adotaram o ensino remoto. Claro que eles fizeram isso para tentar referendar, e a gente pegou o relatório para fazer uma crítica. Então, as leituras têm sido muito vinculadas a essa conjuntura, a esse momento da universidade, muito polêmico, muito delicado para o futuro da universidade, não só para a pandemia, né? E não tem sobrado tempo para muito mais do que isso. Professora Ana, eu quero agradecer nosso muitíssimo obrigada a sua participação. Vida longa ao seu trabalho, que é tão importante para a educação no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana. Fico à disposição. Depois eu vou pedir para a Juliana me passar os comentários, se tiver alguma coisa que eu puder complementar, que eu deixei passar aqui, a gente vai conversando. Obrigada, até mais. Bom, eu termino a nossa live de hoje lendo um excerto que está ao final do artigo da professora Ana Carolina, um excerto do José Saramago. Se a humanidade é algo que tem que começar com a razão, com o sentimento,
com relações humanas mais estreitas e mais limpas, com maior conhecimento do outro, eu diria que estamos cada vez mais longe disso. Se não mudarmos o caminho, o homem do futuro poderá estar caminhando em direção a algo que poderíamos chamar de desastre. Um beijo para vocês, até semana que vem. Na próxima semana eu converso com a professora doutora Mariana Assunção sobre arte e vida em Vygotsky e Lukács, sob a égide da pedagogia histórico-crítica. Até mais!